Fala galera, olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx, e hoje é um super vídeo especial. A gente está tendo mais um convidado e mais uma vez, como foi do Carlos, eu espero que a internet esteja boa, porque será um vídeo pesado, será um vídeo muito legal. A gente está aqui com a Flávia, né, que é a gerente global da comunidade Alteryx aí, e a gente vai bater um papo com ela, saber um pouco da vida dela, como que ela conheceu o Alteryx. E para começar, eu gostaria que você, né, Flávia, por favor, né, se apresentasse, falasse um pouco de você, e depois a gente vai começar a te encher de perguntas e as dúvidas que com certeza bastante gente da comunidade tem. Seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar participar do nosso canal aí. Com certeza, obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui para falar da comunidade, do Alteryx, da minha jornada com a Alteryx como empresa. Então, para mim é um prazer poder falar. Obrigada pelo convite mais uma vez, e podem fazer quantas perguntas vocês quiserem. Se eu puder responder todas. Obrigada, Flávia. Obrigada por participar aqui com a gente. Eu acho que para a gente começar seria legal se você pudesse falar um pouquinho de quais são as suas atribuições hoje na Alteryx, pelo que você é responsável, como você conheceu, né, a empresa. Não sei se você já vem de uma área de dados ou não, ou se não tem nada a ver, mas se puder dar uma introdução para a gente. Não tem nada a ver. Eu sou formada em jornalismo, a minha carreira sempre foi na área de comunicação, com assessoria de imprensa, enfim, nada, absolutamente nada com dados, nem tecnologia em si. E eu conheci a Alteryx, na verdade, foi justamente, eu já moro aqui nos Estados Unidos há 16 anos, então eu estava trabalhando numa outra empresa com gerenciamento de redes sociais. E com essa experiência que eu tinha em gerenciamento de redes sociais, apareceu essa vaga da Alteryx, que era para gerenciar as comunidades especificamente em português e espanhol, que eles tinham acabado de lançar as comunidades internacionais em abril de 2019, e essa vaga eles abriram essa vaga em setembro de 2019. E meio que foi tipo uma surpresa, porque sabe aquele pop-up do LinkedIn, assim, apareceu, e eu, Alteryx, nunca tinha ouvido falar. Gerenciar o quê? Dados, análise, oi. Mas, assim, todos os requisitos da vaga, as qualificações, batiam muito com o que eu já fiz, com o que eu faço, com o que eu gosto de fazer. Que é me comunicar, que é estar ali com o usuário final, com os clientes, enfim. Então, para encurtar, justamente, eu apliquei para a vaga e entrei na Alteryx em setembro de 2019 para gerenciar as comunidades em português e espanhol. Que a gente com certeza vai falar mais. Eu vou mostrar várias coisas da comunidade para quem ainda não está inscrito ou registrado na comunidade, mas a gente vai falar um pouquinho mais a fundo disso. Então, eu estou na Alteryx faz 3 anos, agora em setembro fez 3 anos. Eu comecei como gerente de comunidade, só olhando de português e espanhol. E ano passado eu troquei, digamos assim, de posição e de equipe para gerenciar o grupo de usuários, então o programa de grupo de usuários global. Logicamente, a gente tem alguns em Latam e no Brasil, mas basicamente eu gerencio todo o programa e dando ênfase para Américas, né? América do Norte, América do Sul, América Central, enfim, toda a parte aqui das Américas. E é onde eu estou hoje, que a gente também vai falar um pouquinho sobre. Pode entrar mais a fundo, né, do que é a comunidade, né? O que ela traz para a gente, usuários que quer aprender mais sobre ferramentas, não só na parte prática, né, mas também para poder ler e entender o que cada ferramenta faz, onde que fica os conteúdos lá dentro, porque a gente sabe que tem algumas lições, tem questão de blog, e é muito comum a gente ouvir entre nós usuários que é um pouco difícil achar as coisas lá dentro, né? Algumas informações dentro. Então, acho que a gente pode passar para falar dentro da comunidade mesmo, acessar, fazer meio que um passo a passo de como é que você faz esse primeiro login. Acho que seria interessante. Com certeza. Eu acho que é até mais fácil, né, visualizar a gente mostrando. Então, posso começar a compartilhar minha tela? Pode, perfeito. Pode. Se puder.
Então, o que eu quero mostrar, e lógico, gente, me corta ou faz perguntas se não tiver, se eu estiver falando muito rápido, se tiver coisa irrelevante, porque eu acho que tem muita coisa para mostrar, então vamos tentar focar, talvez, no que seja mais importante para o pessoal saber. Então, em primeiro lugar, essa página que vocês estão vendo é a comunidade em português, tá? Já está com a URL em português, que é essa aqui, que é todos, né? communityalterix.com, aí o PTBR, que vai direciona direto para o português. Já que a gente está falando de idioma, então, no caso, como a gente já está em português, aqui nessa seção é onde você vai ver os idiomas, tá? Que está em português. Todas essas línguas, todos esses idiomas, no caso, a inglês é a principal, que é a global, e as comunidades internacionais que a gente chama, que é a francesa, alemã, japonês, espanhol e português, elas não são uma tradução da global, que é inglês. Na verdade, elas foram lançadas todas juntas em abril de 2019, como um espaço dedicado para aquele idioma. Então, obviamente que para lançar, eles fizeram uma tradução de alguns conteúdos de inglês, para poder lançar. E foi justamente assim que eu entrei para administrar a comunidade, que foi para dar uma limpada geral, até na própria tradução. A gente utilizou depois agências de tradução para fazer uma tradução muito mais sólida e também utilizar a comunidade para o quê? Para receber conteúdo de todo mundo, que não seja só traduzido da global. Então, o que é relevante para o mercado no Brasil, por exemplo, que tem na de inglês, às vezes... Desculpa te cortar, mas é que a gente vê isso um pouco nos Weekly Challenges, né? Já peguei alguns desafios, tem alguns que são iguais, a gente vê lá e vê aqui, nos Estados Unidos, quer dizer, mas eu já cheguei a fazer alguns que eu vi que a base de entrada era pro Brasil, assim, fazia sentido com as regiões, com o que a gente estava falando. Então, o conteúdo não é traduzido, vão ter conteúdos diferentes nas duas. Exato, tem os dois. Tem conteúdo traduzido e tem o conteúdo que foi ou elaborado, foi criado por usuários, ou pela nossa equipe, ou por alguém internamente, mas especificamente por aquele conteúdo para aquela comunidade, não necessariamente traduzido de alguma coisa que já tinha lá. No caso dos Weekly Challenges, nos desafios que você comentou, é até interessante você ter falado isso, porque quando a comunidade foi lançada, as internacionais, todo o conteúdo era realmente traduzido. Eles pegaram, sei lá, 10, não lembro agora, mas eles pegaram alguns desafios e colocaram, e traduziram. Depois a gente contratou o Instructional Designer, que são as pessoas para cada idioma para fazer justamente com a base de dados em português. Ou seja, às vezes a base de dados em inglês, zip codes, ou o mesmo endereço, não é a mesma estrutura, o formato no Brasil, por exemplo, ou até em outros países da América do Sul. Então, isso fez toda a diferença, porque os usuários pediam, não tem como ter base de dados relevante para o nosso mercado. Então, isso realmente é um exemplo que você deu, que foi justamente, a gente passou por esse processo juntos. Legal. Complementando um pouco, Flávia, quando a gente, normalmente, às vezes, quando a gente tem alguma dúvida ali em alguma ferramenta ou quer buscar algum tipo de solução, a gente vai procurar na comunidade, né? E vai ler um pouco sobre a ferramenta e ver se ela é a melhor que a gente precisa utilizar no momento. Eu já reparei que a descrição, né, da ferramenta tem algumas partes que não estão traduzidas, ou então estão traduzidas, porém só foi... É meio que utilizar o tradutor só para colocar em português, mas ela não faz sentido realmente. E existe alguma forma, se caso um usuário quiser ele passar por isso, ele quiser meio que mandar um reporte para vocês, né, para algum time avisando, olha, essa parte aqui do texto não está bem traduzido, até para poder ajudar a comunidade. Existe uma parte... Se você também puder mostrar para a gente. Sim, eu vou tentar mostrar. Existe na parte de documentação, onde você vai, por exemplo, para pesquisar sobre uma ferramenta específica. Na documentação tem para dar um feedback. Eu vou mostrar, se você clicar nesse feedback, vai direto para o time de produto do idioma. Então, assim, o nosso pessoal, a nossa equipe de brasileiros, vamos dizer assim, que toma conta da parte de localização, de tradução em português, vai receber aquele feedback direto neles, não vai passar por mim, não vai passar por nenhuma outra pessoa. Então, essa é uma ferramenta, foi implementada, inclusive, há alguns meses, talvez. Legal. Depois eu vou até procurar aqui, a gente pode até cortar enquanto eu procuro. Não, tranquilo. Se precisar.
Mas vamos começar primeiro, sabendo que a gente está aqui na de português, se você ainda não tiver inscrito na comunidade, o primeiro passo é se inscrever. Flávia, você consegue dar um pequeno zoom na sua tela, só pra gente dar um ponto pra cima aí, só pra... Ops. Mais? Mais, pode ir mais pra frente, por favor. Aí, tá ótimo. Tá perfeito, é só pra aparecer bem assim, a gente vai trazendo a tela. Que é aqui nos idiomas, né? E aqui para se inscrever, no caso, se você ainda não é inscrito na comunidade, e como eu já sou, obviamente, vai vir direto, se você clicar, vai pedir e-mail e né, o e-mail para você fazer, registrar normal. No caso, eu vou logar para vocês terem a visualização quando você já tiver registrado, o que você vai ver, como você vai visualizar, né? Quem não está registrado... Por favor, pode terminar. Não, eu digo, a visualização é um pouco diferente para quem já está, quando você está logado, quando você não está. Lógico, é bem parecida, mas tem alguns espaços que você não vai conseguir entrar se você não tiver registrado e logado. Só ali na parte, quando você clicou para poder conectar, ele direcionou para uma outra URL para você justamente fazer o login dos seus credenciais, e tem a parte de você criar uma nova conta. É necessário, qualquer um pode fazer, eu digo... a URL, né, porque você precisa estar vinculado a alguma empresa ou alguma pessoa com @hotmail, @gmail, possa criar um e-mail só para poder acessar, para poder criar comentários, né, que eu acredito que para você ter não todo o acesso, mas boa parte ali para você fazer perguntas ou criar conteúdo, você precisa ter uma conta, né? Exatamente, para você engajar, né, interagir na comunidade, você precisa ter uma conta. Você pode usar qualquer e-mail, pode ser pessoal ou da empresa. Isso não é um requerimento, né? Tem que ser, não, pode ser qualquer e-mail. Logicamente, o ideal é que seja um e-mail que você esteja sempre checando, porque as notificações da comunidade, coisas que são que você pode estar perdendo se está indo para esse e-mail que você talvez não veja, ou que você, né, não tem o hábito de estar sempre checando, talvez você possa estar perdendo algumas atualizações, algumas coisas que estão acontecendo na comunidade, porque as notificações estão indo para esse e-mail que você se registrou. Entendi, legal. Bom, então, estamos na comunidade. Quais são os principais espaços? Basicamente, o que está aqui, que seria o Participe, Aprenda e o Suporte, são os espaços onde você vai estar mais, porque... E aqui em cima é o mesmo, tá, gente? É só... leva para o mesmo lugar, mas aqui são os cards que você já vai direto, e aqui você vê o Participe, que seria o fórum, e o grupo de usuários. Então, rapidinho, no fórum... é o espaço onde, basicamente, a comunidade, os membros se conversam, tiram dúvidas, ajudam, tá com um problema, não tá com um fluxo ali, tá fazendo alguma coisa, tá travado, não sabe o que fazer, é no fórum que você vai buscar ajuda e também ajudar outros usuários. Então, por isso que é legal você estar, no caso, inscrito nos espaços, né, que a gente disponibiliza para você receber notificação. Então, um exemplo, você está no fórum, nas opções, você vai ver inscrever-se. No caso, eu já estava, eu desinscrevi para poder mostrar como que é a visualização. Quando você se inscreve nesse blog, nesse fórum, por exemplo, basicamente o que você está fazendo você é um seguidor do fórum. Então, tudo que for postado aqui, você vai receber uma notificação no seu e-mail dizendo que foi... Lógico que vai ter muita coisa que talvez seja irrelevante, que você nem quer saber. Então, basicamente, você não abre o e-mail. Mas se você abrir e ver uma pergunta, por exemplo, esse post, tá? Que foi um dos últimos, aplicação, alguém postou e tá rolando lá uma conversa, o pessoal tentando ajudar esse usuário com essa dúvida, com essa questão que ele colocou ali. Se você tiver inscrito no fórum, você vai receber um e-mail com a notificação desse post, tá? Que esse post foi colocado lá na comunidade com uma dúvida. E, logicamente, você deu uma olhada, viu que você pode ajudar, você vai lá e responde esse comentário com um comentário, talvez ajudando com a sua experiência, tá? Então, temos o Nicolas aí. Puxa, para quem assistiu o vídeo do Carlão, que foi o nosso último vídeo, conversando com o convidado, ele falou, né, sobre o processo de virar ACE, que o ACE é um membro da comunidade super ativo. Então, para quem quer engajar na comunidade, esse é o caminho, né? Se inscrever em todas as páginas, e aí fica aquela luta de quem responde primeiro. Eu acho que o negócio não é nem... não é nem ter, tipo, a solução aceita, né? Mas só no fato, por exemplo, que nem teve até o primeiro post, ou esse aí também,
a gente se reuniu, falou, nós três, né? Esse Foi, post exclusivamente, a gente se reuniu numa sala e falou assim, como que a gente pode resolver esse problema? E essa última resposta do Raniak, que tem nesse post, a gente fala justamente isso, falou, putz, como que a gente consegue, tipo, os três pensando, e isso é bem legal, assim, além de, né, de poder cada um postar o que sabe, Claro. aprender, a gente se reúne aqui e fala, putz, vamos lá, vamos resolver esse problema aqui, que acho que é um problema que pode Esse educar hoje. foi legal de resolver, vai virar um vídeo, né, gente? Vai. Essa é a ideia de virar um vídeo. E o legal é, hoje a gente inverteu um pouco dos papéis, né? Alguns anos atrás eram nós que buscávamos respostas. E hoje somos nós que estamos ajudando outros a procurar uma solução. E é legal, né? Putz, a gente gastava um tempo procurando, às vezes eu achava lá de português, né, de inglês. E hoje a gente tenta, claro, né, cada vez mais a gente estudando, procurando soluções, a gente acaba ajudando o pessoal. E aqui é bem legal, porque é um tempo que a gente tira, sim, para a gente se conversar. E, putz, como a gente pode ajudar esse usuário, né? Como que a gente pode colaborar com uma solução para ele? E é impressionante, tipo, a quantidade de perguntas, você olha, tem hora que você para e fala assim, caramba, como é que eu nunca pensei nisso? Será que isso pode ser resolvido, né, dessa forma? Então, sei lá, a gente nunca sabe o que vem, né? E quando vem, a gente tenta achar a melhor maneira de se responder. E não é que é a melhor maneira, né? A gente consegue achar 1, 2, 3, até 4 maneiras de responder a mesma coisa com ferramentas diferentes do Alteryx. Acho que a gente acaba aprendendo muito com as perguntas da comunidade. Falo pela gente, né? Assim, nós três, nós somos cria da comunidade, né? Então, muito legal. E eu acho que essa forma de... É exatamente o propósito da comunidade é esse. É essa troca de experiências. Você colocou... A gente pode usar... acho que a magia, né, do Alteryx como produto é justamente isso. Tem milhões de formas de fazer e chegar no mesmo resultado. Sim. Né? O que a gente sabe é que vai ter um resultado, vai ter uma forma de solucionar. E falando em solução, eu queria só mostrar aqui que fica fácil também de visualizar. Essa marquinha verde aqui, esse tique verde do lado, significa que essa dúvida ou esse post foi solucionado. Então, alguém da comunidade, né, compartilhando as experiências, as recomendações, ou dicas, ou fluxos, chegaram a uma solução. Então, a pessoa que postou normalmente, que foi ajudada, marca o post, né, a resposta como solução. Então, se você olhar aqui, está dizendo que foi solucionado e você clica para ir para a solução. Então, é muito mais fácil para justamente as pessoas encontrarem o tiquezinho ali em cima, né? Um problema exato similar, entendeu? Nossa, estava passando pelo mesmo problema ontem. Vai no post, sabe que foi solucionado e você encontra a resposta também. Então, essa é só uma dica para dar uma olhada quando tiver essa marquinha verde, significa que o post foi... aquela dúvida foi solucionada. É um Stack Overflow melhorado, né? A comunidade de vocês. E já que a gente está aqui no fórum, eu acho que só essas que estão marcadas aqui em azul, né? Na verdade, que a gente deixa como favoritos, talvez seria favoritos a melhor forma de falar, são algumas coisas que... O quadro de ideias, por exemplo, é se você tiver alguma ideia. A gente tem esse quadro na de inglês, mas eu quero focar só nos lugares que você pode ir aqui na de português para fazer a mesma coisa. É um post normal, é um post geral, só que se você tiver uma ideia para compartilhar, ou uma sugestão, um feedback sobre o produto, sobre alguma coisa, você pode comentar nesse post, porque eu é que recebo todas essas sugestões ou feedback, eu levo direto para a equipe de produto, para os engenheiros analisarem. Se for, digamos, considerada como, nossa, é uma ideia legal, a gente coloca no quadro geral de inglês, que é onde todo mundo tem a opção de votar, porque se a ideia for votada, aí tem um ranking, né? Se ela for votada, tem uns números lá, leva para a equipe para analisar e falar, peraí, muita gente está querendo, então a gente pode considerar desenvolver, né? E acaba desenvolvendo, e a gente teve tanta gente que mandou ideia, que depois foi para o produto e desenvolveu, e a gente até depois agradece na comunidade e tudo mais. Então, assim, é um processo bem bacana, você faz parte da implementação de alguma melhoria ou de uma coisa nova, entendeu? Que, principalmente falando de das comunidades internacionais, já aconteceu muito isso português, japonês, entendeu? Fala, poxa, nunca ninguém tinha pensado nisso porque é uma coisa mais específica para aquele mercado, ou é específica por causa do idioma, que facilitaria se tivesse, enfim. Então, esse quadro de ideias eu acho que é um lugar bacana também só para levantar, a pessoa saber que tem, assim como o mural de vagas. Se vocês têm vagas, alguém está buscando vaga, coloca lá.
é uma forma mais fácil de encontrar também, se alguém estiver procurando emprego, às vezes tem alguma coisa lá, ou se você estiver procurando candidatos, né, talentos, você pode ir lá para ver se alguém está procurando alguma vaga especificamente. Bom, esse é o fórum. É que a gente tem muita coisa para falar, então fica até difícil selecionar, né? Vocês querem, vamos para o grupo de usuários ou preferem ir para o blog e para academia? Vamos para o grupo de usuários, a gente já mata o participe. Isso. Quer falar, Ranis? Não, pode continuar. Eu justamente ia comentar sobre isso, que a gente eliminaria o participa e depois queria aprender o suporte. Eu vi ali, eu nem sabia que o grupo de usuários estava nesse lugar, porque eu acompanho o pessoal do grupo do LinkedIn em outros lugares, mas a gente faz parte do grupo de usuários de São Paulo, né, que é liderado pelo Thales, pelo Marcos e pelo Carlão, nosso grande mestre. E, putz, é super legal, tem os encontros por quarter, assim, e eles avisam aí na comunidade, eu recebo os posts, eles avisam no LinkedIn, mas o que eu ia perguntar é como as pessoas fazem para saber se tem na sua própria região, sei lá, Rio de Janeiro, ou de repente, se não tiver, como elas fazem para estruturar esse grupo e começar a fazer acontecer? Perfeito. Primeiro, então, vamos para o grupo de usuários, ele leva para a comunidade global. Isso é de qualquer, para todas as outras também. No caso aqui, a gente está em Américas, que é por região, e a gente desce lá em São Paulo, que é o único, por enquanto, no Brasil, tá? Olha só. Aí a gente pode falar exatamente sobre o que você falou. Se eu quiser, talvez na minha região, no Rio, Belo Horizonte, enfim, no Nordeste, a gente está abrindo o mercado bastante no Nordeste também. Então, assim, oportunidade é o que não falta. Eu vou cobrir um pouquinho, talvez, se você tiver interesse em, talvez, iniciar um grupo de usuários. A gente tem os líderes, que, como você falou, no caso de São Paulo, a gente tem 3 líderes. Não tem nenhum requerimento, a não ser você pode ser cliente, parceiro ou usuário, ou estudante. Não tem necessidade de ser um cliente ou um parceiro, tá? Então, você não precisa ser uma conta nossa para ser líder. Você só precisa gostar de Alteryx. Você não precisa nem ter, ser especialista, ter um nível, né, de expert usando o Alteryx. Você só precisa gostar de Alteryx e falar sobre Alteryx, basicamente, para ser o líder. Então, se você tiver interesse, é só entrar em contato comigo. Eu posso deixar, depois você coloca o meu e-mail e o nome de usuário da comunidade também, se você dá para entrar em contato comigo por mensagem privada. E a gente pode conversar. Eu que vou fazer toda a ponte para estar criando esse novo grupo, caso tenha interesse. Legal. E o bom é que não tem requisito, né? Assim, acho que, como você comentou, acho que o requisito mínimo é você gostar de Alteryx, né? Ter o Alteryx instalado. Exato. Bem legal. Aqui a gente está no de São Paulo, como eu mostrei, a gente vai pela região, por Américas e São Paulo. E aí, no caso, agora eu acabei de sair do grupo para poder mostrar como que aparece. No caso, se você não faz parte ainda, é basicamente a mesma coisa. Participar do grupo, você vai fazer parte desse grupo e receber todas as notificações quando os líderes, no caso, os meninos, postam, por exemplo, sobre o novo evento, né? Sobre o próximo encontro. Todos os eventos vão estar aqui, né? Então, no fórum, não só os eventos, mas qualquer outra conversa, o pessoal também coloca dúvidas aqui, não tem problema colocar aqui ou no fórum. Basicamente, talvez no fórum você vai ter mais visibilidade, né? Porque no grupo de usuários, só quem participa do grupo é que vai poder ver. Oi? Só quem é membro, né, do grupo que vai acessar. Legal. E que vai, na verdade, que vai receber a notificação também daquele post dentro do grupo. Entendeu? Se você não é membro do grupo, você não vai receber essa notificação. Porque mas se você não é membro do grupo, mesmo assim você consegue acessar a página e dar uma olhada, né? Exato. Mas aí você teria que ir lá, digamos, manualmente para ver, né? Então, você fazendo parte... Fala. Perdão, pode continuar, depois eu pergunto. Não, eu digo assim, fazendo parte do grupo, quando você participa, né, clica naquele botão para participar do grupo, automaticamente você já está inscrito. Tá vendo que já aparece cancelar a inscrição? Ou seja, você automaticamente já está inscrito para receber essas notificações dos eventos, né? Dos eventos que vão acontecer. E na aba Eventos, é justamente aonde, no caso, a gente não tem nada vindo, né? Ainda marcado posteriormente, então a gente coloca no passado e você vai ter todos os eventos que já aconteceram através do grupo de usuários de São Paulo, tá? E esses encontros, eles
Eu já participei em alguns, então a gente sabe, né, quem já participou, o pessoal grava esses encontros, né, para quem infelizmente não pôde acompanhar ao vivo, para eles gravarem, eles podem acessar depois o que for gravado, o que aconteceu, talvez no Q1 desse ano. Exato. Onde que o pessoal pode achar esses vídeos anteriores? Perfeito. Tem 2 lugares. Se você continuar na comunidade em português, no grupo de usuários, eventos é só o que aconteceu e não tem a gravação, é só o evento em si. Então, só para eu mostrar como que fica a visualização, é o evento aqui que aconteceu, mas não tem nada que você possa rever, né, a gravação aqui. Aqui é só o anúncio do evento. No fórum, que é onde tem outros anúncios, é onde eles colocam o review, a gente chama de recap ou review, que é onde eles, tá vendo, ó, o Q1, do primeiro trimestre, segundo trimestre, e o terceiro trimestre eles ainda vão postar que eles não postaram. Então, se você vir aqui, vem no post, a gravação tá lá. Você assiste aqui mesmo, você não precisa sair. Não precisa fazer download nem nada, né? Só... Não, é aqui mesmo você já assiste. O outro lugar que eu acho também interessante, só para o pessoal também saber que é uma fonte, né, de informação, no caso é a comunidade em inglês. Em grupos e eventos aqui na aba, no User Groups, que é o grupo de usuários, a página principal, você vai em User Group Resources, e o que a gente tem aqui que a gente chama de Roundup. São todos os eventos, todos os encontros de todos os grupos de usuários global, em todas as regiões. Então, óbvio que em inglês, tirando o grupo de usuários de São Paulo, a gente tem o Latam e o Madrid, que seria em espanhol, que também acho que fica mais fácil, obviamente com a barreira do idioma, quem não tem proficiência em inglês, o espanhol ficaria muito mais fácil também de acompanhar, mas todos esses aqui é o link direto para aquele post de cada grupo de usuários com a gravação para aquele encontro. Então, assim, a agenda, você tem como ter uma noção do que foi falado ali, e se você se interessar e conseguir acompanhar em inglês, eu até incentivo, né, dar uma olhada nesse lugar. Aqui, tá vendo, o Latam é tudo em espanhol, então você pode acompanhar a gravação desse encontro também. Então, seria dentro do User Group Resources, na aba Group and Events, que a gente, obviamente, não tem essas mesmas abas na comunidade em português, por isso que eu trouxe vocês global. Muito legal, isso eu não sabia que tinha também. Poder assistir, né, os de fora. Sim. Exatamente. Legal. E a gente vê quando você mudou para global, né, para inglês, da parte inicial já mudou, né? Já mudou, é. Exatamente. Já aparece mais opções, aparece isso. parte de galeria, parece que é outro site, né, na verdade. Exato, por isso que eu acho importante só lembrar que, apesar da comunidade global ter muito mais ter muito mais conteúdo, material, obviamente, porque foi a inicial e a que engloba tudo. As comunidades internacionais, elas não são, como eu falo, não são um espelho, não é uma tradução. Então, você não vai ver a mesma coisa, você não vai ver as mesmas categorias, né, que nem a gente vê aqui. Só que a gente faz tudo nas comunidades internacionais com muito carinho, especificamente para aquele público com o idioma, obviamente. E aproveitando já o espaço, é justamente isso que a gente quer. A gente quer fomentar as comunidades, no caso do seu idioma, a gente está falando de português, para que vocês também o quanto vocês puderem nos dar feedback, falando, a gente precisa de mais conteúdo disso, ou seria legal se a gente tivesse isso. Claro que não necessariamente porque vocês precisam vai ter, mas isso é muito importante a gente entender qual é a necessidade de vocês, né? O que vocês precisam mais e que a gente pode trabalhar com as equipes internas para desenvolver, talvez, para criar alguma coisa nesse sentido, entendeu? Sim. Legal. Bom saber. Então, estamos lá no grupo de usuários. Opa. Vou voltar lá. Estamos no grupo de usuários que a gente falou. Então, por aqui é onde você vai. Como só tem São Paulo, mas independentemente, ela é direcionada para a região Américas e você vai até o grupo, até o São Paulo. Uma coisa que seria interessante o pessoal saber? Tudo claro para mim. Tudo claro. Claro, né? Se alguém fizer algum comentário no vídeo e a gente não souber responder, pode ter certeza que a gente vai mandar para a Flávia atrás dessa resposta e depois a gente responde embaixo. Com certeza, não. Qualquer pergunta, estou aqui.
Pulando para a próxima aba, é onde tem a academia, que digamos que em todas as comunidades global e todas as internacionais é o lugar mais acessado, é o lugar mais procurado, onde a gente tem, inclusive, até mais feedback também sobre o material da trilha, ou as lições interativas, ou até os desafios semanais. Aqui, basicamente, é onde você, assim, pode explorar quando você tiver tempo. Eu vou até falar do Malvin, do Marcos. A gente fez um vídeo com ele, com a trajetória de aprendizado dele, como que ele aprendeu, como que ele conheceu o Alteryx. É muito bacana poder acompanhar essas jornadas, né, essas trajetórias de vocês. Então, a academia é onde, se você fizer todas as trilhas, todas as lições, assim, eu garanto que a aprendizagem vai ficar muito mais fácil. Lógico que não é todo mundo... tempo por tempo, né? Então, ele mesmo, o Marcos, na entrevista dele, ele falou, às vezes eu tinha que, era assim, ou minha família ou o Alteryx. Eu passava feriado, final de semana, punha a criança para dormir à noite, eu ficava de madrugada fazendo os desafios, porque meio que até viciou, né? Você quer participar, você quer conseguir solucionar. Então, dá uma viciada, realmente. Dá. Exatamente. Experiência própria, para mim aprender no começo foi olhando as lições interativas. Eu também. E antes de conhecer o Marcos, o Malvin, eu já tinha visto o vídeo dele, e é bem de inspiração mesmo, pessoal. Você vê o vídeo dele, você poder entrar nas lições interativas, não é na prática, né? Mas é muito, muito legal, muito didático. A didática, para mim, é perfeita. Ele é um cara muito bom, assim, em todos os sentidos, né? A gente até vai trazer ele para gravar um vídeo, ele é super bom em macro. E sempre que a gente tem qualquer dúvida que a gente, no trabalho ou tentando resolver desafio, a gente liga para ele, Malvin, entra aqui para ajudar a gente, que é macro, ele resolve. Ele é um cara, nossa, ele se dedicou, aprendeu mesmo, muito bom. Sim, é muito bacana, a história dele é muito bacana. Então, a academia, justamente, é onde provavelmente você pode passar o máximo de tempo possível para aprender. Mesma coisa com o mesmo conceito, né, do fórum ou dos outros, você sempre vai ter as opções para se inscrever. No caso aqui, obviamente, eu já sou inscrita, então, por quê? No caso dos desafios, por exemplo, se você se inscrever toda vez que tiver um desafio novo, que obviamente é semanal, então toda semana, te lembra, pelo menos, se você quiser acompanhar. Óbvio que não é todo mundo que toda semana vai lá e faz o desafio na mesma hora, mas estão lá justamente para isso, para estar disponível. E uma coisa bacana aqui nos desafios especificamente é esse índice. A gente colocou o índice para facilitar. Inclusive a gente tem um ranking também, tá? Que se tornou uma coisa bem gostosa, um desafio gostoso, não é uma competição. Mas acabou acontecendo sem querer, foi orgânico. E a Silvia, né, que no caso ela não é mais a Instructional Designer, ela ainda está com a gente na Alteryx, mas ela passou para o time da Academia Global. Foi orgânico e eles pediram, o pessoal estava pedindo meio que por ser um desafio, e a gente fez esse ranking. Para ser bem sincero, eu não sei se está hoje atualizado, porque era atualizado automaticamente, mas eu vou até colocar uma nota aqui para eu dar uma olhada. O que é bacana é que aqui, pelo nível de certificação e pelo nível de dificuldade, você pode, por exemplo, se você é iniciante, tenta começar, obviamente, pelos de iniciante, que aí você não vai se frustrar, né? Porque muita gente às vezes fala, eu tentei, não consegui, larguei. Então, para não conseguir o método também, né? Você começa do mais fácil e vem do mais difícil, né? Começar pelo mais difícil não vai dar certo. Ou talvez, se você já já é avançado, talvez fazer um iniciante para você não seja tão, né, interessante. Então, você vai querer fazer um para te desafiar. Então, é legal ver pelo nível de dificuldade, por isso que a gente acabou fazendo esse índice, né, para facilitar também o pessoal procurar. E muito legal ter essa classificação da certificação, porque às vezes a pessoa está estudando para o core, já sabe qual desafio ela tem que, né, ir fazendo, assim, muito legal. Exatamente. Isso. Também não sabia que tinha aí. Bem legal. Também não, tem até do Expert ali. Tem do Expert? Tem umas coisas do Expert ali, ó, nível de certificação desce um pouquinho. Ali, ó, o número 10, ó. Então é esse que a gente tem que fazer. Esses primeiros foram os traduzidos, né, digamos, do inglês. Sim. Que eu nem sei se eles tinham já todos a base de dados em português. Eu não sei, sinceramente, eu não sei dizer agora se estão, mas os primeiros foram todos mais traduzidos. Depois começou, até o Carlão e outros usuários mandaram
ideias de desafio e trabalharam junto com a Silvia para desenvolver o desafio. Então, isso também é outra coisa. Se você tiver uma ideia e falar, que nem vocês falaram, vocês tiveram aquele outro post que a gente estava falando, que vocês 3 se juntaram para solucionar, para saber como que vocês iam fazer. Pode se tornar um desafio. E se for como uma referência... Eu ia ter essa minha próxima pergunta sobre isso, se era possível nós, usuários, entrar em contato com vocês e indicar, olha, eu passei por uma situação, a base de dados ela é pública, então não tem dados sensíveis ali, e se é possível a gente transformar isso no desafio. E bom saber, que legal. Com certeza, a gente também começou a receber ideias, e aí a Silvia trabalhava diretamente com a pessoa, então ela fazia uma sessão, uma ligação com a pessoa, eles compartilhavam, e colocavam o desafio ali baseado nisso. Então, assim, inclusive ela no desafio está dizendo, fulano, o usuário tal, esse é dele, tal. O desafio de Natal foi assim, né? A gente se reunia. Eu e Nicolas, participou do desafio de Natal, foi super legal com a Silvia. Exato, então é nesse ponto que é interessante. O que a gente quer é que a comunidade participe o máximo que puder, né? Então, tá sempre, todas as portas estão abertas, assim, para receber ideias e feedback, enfim. E eu acho que aquele ranking não tá atualizado, não, porque se o nome do Candy não tá ali, tá errado. Porque... É verdade. Então, eu vou era só uma brincadeira. E o nosso também, né? Pô, pelo amor de Deus. Mas agora, porque eu vou colocar uma nota para eu checar. Agora a gente vai ter que voltar uma vez por semana, se reunir para fazer. Não sei se o Candy tá fazendo ainda. Fala com eles. Mas eu pus uma nota para eu conferir com elas, com o time, porque realmente depois que a Silvia saiu, talvez a pessoa que está fazendo os desafios agora nem passaram para ela atualizar. E eu, infelizmente, como eu não estou mais 100% na comunidade, eu também não consigo olhar. Mas foi legal, é bom que a gente olhou lá, que é uma coisa bacana. Não, e que o pessoal vem fazendo, né? Acho que o mais importante de ter números ou quantidade que você faz é as pessoas fazerem, né? Porque não adianta nada vocês trabalharem no desafio e... Né? Eu falo, nós 3 aqui, a gente... Né, atualmente não muito, mas a gente fazia desafio praticamente, a gente fazia todos da semana e aí se reunia até para fazer mais, principalmente quando a gente começava a aprender as ferramentas de interação, né, de app e tal, a gente se reunia aí fazendo essas coisas. Tem um que eu lembro até hoje, que a gente gastou, acho que foi uma semana para tentar resolver. A gente gastou um maior tempo e conseguimos, no final a gente conseguiu, mas foi uma experiência bem legal, a gente gastou muito tempo. Eu acho que essa é a parte mais legal, assim, esse desafio e fazer junto, né? A raiva que você passa, né? Que você não consegue fazer. Isso também é bem legal. E aqui nas certificações, que eu entrei nas certificações, só para mostrar também, só para lembrar, obviamente, que das certificações, a Core é a única que tem em português, tá? Então, ela é gratuita, assim como a Advanced, mas a Core é toda em português. Então, vocês podem fazer o exame em português, obviamente, para quem não tem a proficiência em inglês, obviamente é muito mais difícil. Eu, inclusive, quando eu entrei, eu ajudei o time a fazer toda a revisão do conteúdo em português, né? Então, às vezes até é um desafio, quem usa o Alteryx, quem usa o Designer em inglês, fazer a prova em português também é difícil, porque você está... Exato. Então, só para lembrar dessa diferença. E não sei se vocês já sabiam, mas a gente acabou de lançar também as micro-credentials. Sim. Elas são em inglês, mas assim, fez um super sucesso, porque tipo, é muito mais rápido. Então, quem quiser, em inglês também, mas quem quiser talvez só dar uma brincada, fazer um exercício, eu acho que vale a pena, acho que é um lugar também para começar e para pegar um gostinho de ver como que é a certificação, como que seria o exame mesmo. Você sempre aprende, né? Tipo, você nunca sabe tudo, algum detalhe de alguma questão, isso aí é bem legal, assim. Com certeza. Então, falando da academia, o blog, basicamente no blog você vai encontrar assuntos variados, obviamente tudo relacionado com Alteryx, mas são às vezes anúncios nossos, os eventos, na verdade, não são, esses eventos aqui não são dos grupos de usuários, tá? São coisas separadas. No caso, é a equipe de marketing que faz webinars com os nossos engenheiros no Brasil que falam sobre o produto, às vezes é um caso de uso de um cliente especificamente sobre, né, um use case.
Então, tem várias coisas, muito conteúdo, por exemplo, o Gabriel, né? Que é o Garabujo, ele é nosso sales engineer. Ele está no México, mas ele, obviamente, o idioma dele é espanhol, mas ele faz muito conteúdo em espanhol e a gente traduz para o português, porque são dicas, são coisas muito bacanas que vale a pena também ver. Então, o blog é um lugar que você também, novamente, você pode se inscrever para receber as notificações, e você também pode contribuir com conteúdo para o blog. Na verdade, é só entrar em contato comigo também, que eu tenho que te dar a permissão de colaborador, para que você possa ter acesso e ver esse novo artigo aqui. Se você não tem a permissão, você não vai ver essa, no caso, que seria para criar o artigo aqui, tá? Como eu tenho, obviamente eu vejo. Se você não tem, você não vai ver esse criar artigo. Aí você teria que entrar em contato comigo e obviamente, só falar. Tenho interesse, tenho conteúdo, gostaria de compartilhar. É aqui que você vai compartilhar o seu conteúdo. Aí, Rani, aqui, ó. Tá aí, cara. Tua mina de ouro, ó. Aqui. Eu já pedi, já. Inclusive, tem até um post meu que foi sobre a API do Telegram. Foi algo, uma curiosidade minha. É verdade, uma curiosidade minha, que eu, do nada, vou fazer isso aqui. Eu não estava no momento que estava à toa estudando. Brigou com a esposa, falou assim, nossa, eu vou ficar 3 dias fora de casa, deixa eu ver. Olha ele aqui. Foi justamente, foi via notificação do Telegram via Outrix. Bem legal e, claro, tive que fazer isso que a Flávia comentou. Tive interesse, tive vontade, já estava meio que escrito e faltava só colocar no papel e mandei mensagem para ela. E aí ela liberou logo em sequência o meu perfil e é bem legal poder compartilhar, né, esse conhecimento principalmente na nossa comunidade em português. Exatamente. Então, para quem tiver interesse, contribuir com conteúdo, é no blog e é só falar comigo. Show de bola. E o último aqui do Aprenda, né, da categoria, são coisas mais técnicas, tá? Então, não é um lugar onde tem muito movimento e muita atualização de conteúdo, mas é onde, quando a gente tem qualquer coisa da parte mais técnica, alguma atualização com o produto, vai ficar sempre na base de conhecimento. Isso não significa que o seu conteúdo também não possa ser incluído na base de conhecimento. Pode. E você também vai precisar da mesma permissão de colaborador, como no blog, para contribuir com um conteúdo que venha, que entre na categoria base de conhecimento, alguma coisa mais técnica. Esse se inscreve também para receber alguma... Todos a gente chama de boards, né? Todas as categorias, as abas, todos os espaços, você tem a opção de se inscrever para receber notificação. E, Flávio, qual que é a diferença da base de conhecimento para o blog? O que difere um do outro? O blog seria um lugar mais informal, seria uma coisa mais assim, o conteúdo é mais informativo. É uma explicação mais fácil de entender, é uma coisa mais do dia a dia também, ou alguma coisa mais... Alguma curiosidade, por exemplo? Isso, uma curiosidade, às vezes até uma coisa, pode ser alguma coisa, não é um caso de uso especificamente, mas alguma coisa que você está fazendo e você acha legal, tenho que compartilhar essa informação, entendeu? É mais nisso. Se essa informação for muito mais técnica, aí entraria em base de conhecimento. Entendi. Mas aí na base de conhecimento, os conteúdos são revisados por alguém? Tipo, se eu quiser escrever. E no blog também não? Também. Então, basicamente, a gente dá a permissão, como colaborador, você vai criar o post normal e vai mandar, digamos, você vai publicar ele, né, no caso, e vai vir para minha revisão. Então, quando você manda, não vai direto pro ar, tá? Você vai completar e quando você for publicar, ele vai para a revisão de qualquer forma. Você não vai ver esse publicar como usuário normal, entendeu? E aí passa pela nossa revisão, só para ter certeza realmente que se está no lugar certo, às vezes era para ser blog ou vice-versa. Entendi, certo. Então, ambos seria o mesmo processo, tá? Legal. E talvez o suporte, que na verdade o suporte ele lógico que, como eu falei, a gente tem, você pode olhar que tá tudo agora tá em inglês, não é, na verdade que não é que tá em inglês.
esse suporte direto, ele tá passando, a gente está mudando toda a plataforma. Então, tem um time específico do suporte que vai tomar conta, como eu falei, para ir direto para o produto, para o pessoal de produto que fala o idioma português, no caso, para receber os feedback e tudo mais naquele idioma. Então, a gente está passando por uma transição, digamos, uma mudança da estrutura total da plataforma que lida com suporte. Porque se você for aqui, ó, deixa só, para talvez você ter uma diferença, eu quero ir no lugar certo. Talvez a gente precisa cortar, tá, gente? Ficar muito comprido enquanto eu estou procurando. Eu quero só ter certeza se eu estou no lugar certo, mas acho que eu não estou. Eu queria achar aquele lugar que eu falei para dar o feedback. Não, tô vendo isso mesmo. Você Será que é na documentação? Isso, se você voltasse naquela parte de documentação e acessasse qualquer um dele, teria embaixo. Talvez vai aparecer, né? Então, peraí. Isso. Então, deixa eu voltar, se eu for... Na documentação, então, né? Peraí. Ali do lado tem Alteryx Help Documentation, será? Pode ser. Você Isso. disse clicar. Você entra qualquer um no designer aí, você acessa qualquer... Exato, aí a parte de baixo tem. No final do conteúdo. Isso. There we go. Exatamente. Esse comentário que você coloca aqui vai direto para a equipe de produto. Então, mesmo você escrevendo tudo em português, vai ter uma pessoa que fala o idioma português nativamente, que vai receber esse feedback. E aí, se eles tiverem qualquer pergunta, não entendi direito o que você quis dizer, eles vão entrar em contato com você né, no privado diretamente para talvez conversar sobre qual foi o problema que você teve. Exato. Não ficou claro. Tá? Isso aqui foi implementado, se eu não me engano, foi pelo menos nos últimos 6 meses. E uma dúvida, nesse caso a gente está vendo a visão em inglês. Então, se eu fizer um comentário, vai cair para o time de inglês. Se eu mudar para português e escrever meus comentários em português, claro, ele vai para um time da língua em português. Ou Exato. Não, ou vai para uma geral e depois essa pessoa que separa. Não, ele vai para o português. Se você tiver aqui... Ué, por que não mudou? Peraí. Será que o Insights tem o... É isso que eu tô falando, mas mesmo que não tenha, porque a gente já fez esse teste, mesmo que não tenha... Calma. Eu acho que uma das suas páginas estava em inglês. O negócio é, independente da língua que você escrever, tipo, eles vão identificar que é a língua em português, ou dependendo de onde você esteja, e a equipe certa vai resolver o teu problema, né? É isso. Sim, isso com certeza. Eu só quero, porque eu quero ver a experiência do usuário mesmo. Tá aqui. Tem Auto-Insights. Em português, tá? Então, colocou ali em cima em português, eu só quero ter certeza que vai... Não, tá vendo? Talvez é porque essa ferramenta não tenha... Não tem a tradução. Traduzida. Como alguns exemplos lá nas lições interativas já vai direto para o inglês também, então... Deixa eu ver. Aí, ó. Tá bem? E aí aqui seria onde você deixa o feedback, tá vendo? Todo em português e vai para a equipe em português. Legal. Tá? Legal. Caramba. O que mais, gente? Tem muita coisa, mas eu acho que... Deu para cobrir tudo. Bastante. Eu acho que é o... uma coisa só para lembrar, né? A barra de busca, de pesquisa. Ainda que não esteja, isso eu falo por experiência própria, 100% perfeito, quando a gente faz uma busca no idioma, já melhorou muito, e aí a gente ainda continua na transição, aí no processo de estar deixando quase que 100% perfeito, no sentido da busca mesmo. Então, usem essa pesquisa, essa barra de pesquisa, tá? Aqui é por categoria, então, às vezes faz diferença mesmo quando você muda, vai um pouco mais... direcionada, né, para onde você está procurando, mas a gente até encoraja, né, o pessoal de fazer a busca, porque a maioria das buscas vai para o fórum, que é onde já tem alguma coisa relacionada com aquela mesma questão, aquela mesma dúvida que você tem já foi né, discutida ali
entre os usuários, exatamente. Esses dias eu e o Raniac, a gente tinha esquecido o usuário, besta, mas, putz, esquecemos o usuário da Bianca. Fala, Raniac, vamos jogar aqui no pesquisar. E aí você escreve lá, o começo que a gente lembrava, pum, tava lá o nome dela, então. Como assim vocês esqueceram meu usuário? Não, Todo dia aqui. Mas aí eu vi lá o Bia, eu até falei, mas é Sartorelli, certeza. Aí a gente tinha esquecido o maldito do O ali no meio. Foi bem legal. É isso aí. Mas obrigada, Flávia. Acho que deu para passar por todos os tópicos que a gente queria. Já revisei aqui, não ficou nada de fora. Aprendi bastante. Eu uso muito a comunidade. Já fiz todos os learning paths, eu uso bastante, assim, eu sou usuária assídua e tinha várias coisas que eu não sabia que tinha de possibilidade, aí eu já até tô com ela aberta para me inscrever em umas páginas. É isso aí, tô igual aqui. Obrigada demais, acho que foi uma aulona aqui pra gente. Obrigado pelo seu tempo. Cada vez mais a gente aprende, né? E é importante a gente aprender com quem tá lá dentro, o que é mais legal ainda. Que é mais legal ainda. A gente fica excitado, né, de perguntar, de querer saber e tal, e... Diga as palavras da Bia, obrigado mesmo, por favor, tirar todo esse tempo seu, de poder explicar pra gente, poder mostrar na prática, né, o que a comunidade tem, o que ela pode trazer pra gente e para os usuários, quem quer começar a pesquisar, ou então até ajudar outras pessoas lá dentro. Sim, com certeza. E só para deixar registrado, esse não será o seu único vídeo no canal Café com Altres, você será convidado. E aí, se um dia você falar, mas seu vídeo não, vai ser, com certeza vamos fazer mais, né? Então, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que é difícil achar gente e tal, e a gente está muito feliz. E espero que os usuários que estejam vendo esse vídeo, né, possam aproveitar do seu conhecimento para realmente participar mais. E espero eu acho que o sentido de tudo, além de aprender, é mostrar o quão importante a comunidade é, né? Porque a comunidade Alteryx é uma comunidade super unida. Você pode perguntar para qualquer usuário de Alteryx alguma coisa, ele vai fazer algum esforço para te ajudar, ou vai perguntar para alguém que sabe, que no final das contas vai acabar chegando no Carlão, mas beleza, isso aí, né? Se for uma coisa muito difícil, vai acabar chegando nele, mas essa comunidade, né, posso falar pelo nosso canal hoje, né, a comunidade foi o que mudou a gente pra gente chegar onde a gente é hoje, pra gente pensar, putz, vamos criar um canal, vamos desenvolver coisas. Então a gente com certeza é muito grato à comunidade, a todo o trabalho aí da equipe Alteryx, e podemos agradecer você pessoalmente, isso passa essa mensagem a eles, e mais uma vez obrigado pelo seu tempo. Não, foi uma delícia, como eu falei, falar da comunidade para mim foi meu bebê, assim, eu entrei na Alteryx para cuidar dela. Então, eu ainda cuido com muito carinho, não consigo dar a atenção que eu gostaria, né, na posição que eu estou hoje, mas eu sempre estou lá, se eu não posso, pode ter certeza que eu estou enchendo o saco de alguém aqui internamente para fazer alguma coisa. Eles já sabem, quando eu já chamo ali no Teams, eles já sabem que é alguma coisa, quando eu falo que é da comunidade, eles já sabem que eu vou estar brava. Então... eu faço realmente com muito carinho, é uma coisa que me dá que me dá muito prazer, sabe, poder acompanhar vocês crescendo, aprendendo e se ajudando, para mim acho que já vale, né, então... Quem posta alguma coisa e se sente sozinho, né? A gente sempre sabe que pelo menos o seu joinha vai estar lá para falar, opa, alguém ali está realmente vendo isso, até foi legal você falar, foi até interessante você comentar, porque o joinha não significa que é automático ali que eu tô dando. É para justamente mostrar que eu tô vendo, e que se vocês fizerem qualquer pergunta que não for respondida, eu vou estar vendo, alguém vai ter que pular lá para responder, porque eu vou chamar. Às vezes eu dou umas marcadas ali, assim, aleatórias, só para ver se a pessoa aparece, entendeu? Mas pode marcar, vontade, gente, como eu falei, de colocar os meus contatos no vídeo, depois no YouTube, no canal, algum lugar, se eles tiverem perguntas lá nos comentários, enfim, estou sempre à disposição. Obrigada, Flávia. Valeu demais. Viu? Tá bom? Valeu, gente. Uma boa semana, um bom resto de dia para vocês aí. Para você também. Bom feriado. Beleza. Obrigada. Tchau. Valeu, gente. Tchau.